Conta pra gente o que você viu hoje lá no ginásio do Dom Aquino. Bom dia, Trindade. Bom dia para você, telespectador assistindo o SBT Comunidade. Nós chegamos lá por volta das 8 horas, um pouco antes, e nós vimos as pessoas muito emocionadas. Elas ainda estavam umas com as outras, compartilhando as dores. Realmente é um momento muito difícil para elas. E logo em seguida, o ginásio do Complexo Esportivo Dom Aquino, que fica no bairro Dom Aquino, do lado do Shopping Popular, começou a encher de lojistas e também trabalhadores que tinham suas atividades comerciais ali no Shopping Popular. E ao longo desse período as pessoas foram chegando e depois começou a reunião por volta de 8h30 da manhã, no qual o presidente, Misael Galvão, começou a conversar com o pessoal, se solidarizando mais uma vez com a situação que havia acontecido, falando a respeito de recomeço, e depois começaram a comentar sobre aonde eles irão, porque afinal de contas eles perderam a única fonte de renda que eles tinham e agora eles precisam recomeçar em algum lugar. Então eles começaram a falar sobre, alguns lojistas começaram a se manifestar e entraram em um consenso depois e decidiram que eles vão ficar no campo do complexo e também ao redor onde fica a pista onde o pessoal corre. Eles decidiram isso como um recurso imediato, porque eles precisam recomeçar os trabalhos. Aí depois eles também fizeram um momento de oração, eles fizeram um momento de reflexão sobre esse momento e depois eles seguiram até à frente do Shopping Popular para fazer mais um círculo, todo mundo deu as mãos, foi um momento muito emocionante que sensibilizou todo mundo que passava por ali. E eles estavam de mãos dadas, compartilhando esse momento, falando palavras positivas de recuperação nesse momento tão difícil que aconteceu na madrugada de ontem. E depois, claro, nós conseguimos conversar tanto com alguns lojistas quanto o presidente e também o vice-prefeito de Cuiabá, José Roberto Stolpa, que comentou que Cuiabá vai estar lado a lado nesse momento dos lojistas, que eles vão continuar dando total apoio até o dia 31 de dezembro, quando encerra esta gestão. O presidente, emocionado, também falou sobre a medida, o presidente Misael Galvão comentou sobre a medida que foi adotada por unanimidade pelos lojistas, que eles decidiram que eles vão continuar ali na região, porque a preocupação deles era ir para outro local que não era visto pela população cuiabana e de toda a Baixada como um centro comercial, como o Shopping Popular era visto. Então eles queriam ficar por ali perto, eles até colocaram em questão se eles iriam ficar no estacionamento do Shopping Popular, mas ali não caberiam todos os lojistas e depois eles decidiram que ficariam ali no complexo, no campo e também aonde o pessoal corre. E depois, claro, nós conseguimos também falar com a esposa do Misael, que muito emocionada, falou que se sente como uma mãe desses lojistas e que eles podem contar com ela a qualquer momento, independente da hora do dia. E também falou sobre essa questão de recomeço, porque essa é a palavra-chave que foi dita em todo momento. E nós conversamos com outros dois lojistas. Um que é bem popular falou que nem quer falar dos valores que foi perdido, porque ele não conseguiu também dormir desde ontem, mas uma coisa que não passa na cabeça dele é o valor perdido, porque é um valor muito alto. E outro falou com a nossa equipe que perdeu cerca de 50 mil reais só em mercadoria, sem contar os maquinários, entre outros produtos que lá estavam. Então, assim, é um sentimento realmente que a gente conseguiu ver que as pessoas estavam muito emocionadas, mas queriam apenas uma coisa: resolver aonde eles iriam ficar. E agora já foi resolvido. O presidente Misael Galvão comentou que agora ele vai levar isso na próxima reunião, porque ele comentou também que vão ter outras reuniões ao longo da semana e falou que agora já está decidido. A prefeitura também lá já informou, que estava representado pelo vice-prefeito José Roberto Stolpa, que se eles decidiram, o local vai ser deles por tempo indeterminado. Claro que depende da próxima gestão também, mas provavelmente eles vão continuar até a reconstrução, porque a gente sabe que agora vem o recurso e eles vão continuar acompanhando. E foi muito importante ver essa solidariedade de todos que ali estiveram. Claro que a gente conseguiu acompanhar, a gente foi de manhã cedo, depois acompanhou eles fazendo esse abraço
recomeço, como o próprio presidente Misael Galvão disse, no Shopping Popular, e foi um momento realmente que a gente conseguiu acompanhar e ver que as pessoas querem recomeçar, sabe? Tinha muita gente, cerca de 400 e 500 pessoas reunidas ali, eles comentaram ainda que tinha muito mais gente, mas tem gente que não consegue ainda passar por ele perto, não consegue ver as imagens, porque ainda estão muito emocionadas com tudo que aconteceu. E claro, a gente conseguiu ver que ainda aquele cheiro de fumaça muito forte ainda consegue ser sentido na região do Shopping Popular. E a gente conseguiu ver isso, a gente teve que vir para trazer essas entrevistas que daqui a pouco você, telespectador, vai conseguir acompanhar, mas é uma situação que a gente vai continuar acompanhando porque eles precisam realmente de ajuda e ajuda da sociedade, do poder público, porque é um momento de realmente se unirem, de mostrar que realmente o shopping pode ser reconstruído com a ajuda da iniciativa privada e pública nesse momento tão complicado. E claro, ao longo da semana a gente vai trazendo outros detalhes das reuniões, das informações que vão sendo passadas tanto pelo Executivo, pelo Legislativo, porque é importante a gente poder acompanhar todo o trajeto que eles vão passar até esse recomeço, até essa estrutura estar de novo ali pronta naquele mesmo local e, como eles dizem, ainda melhor do que antes. Então, por enquanto, são essas informações que eu tenho para trazer. Qualquer outra informação é só chamar que a gente volta, outros detalhes, a gente volta trazendo também esses detalhes. Marcelo, então ficou definida uma nova reunião, tem uma data para essa nova reunião e o local escolhido foi o ginásio Dom Aquino, né? Ficar onde fica o campo, no ginásio e ao redor, na pista onde o pessoal corre. Então já ficou decidido essas reuniões. Ele comentou com a gente, o Misael Galvão, que é o presidente do Shopping Popular, que as reuniões já estão acontecendo. Então ele sairia dali, já levaria para a prefeitura, mas reforçou que como o vice-prefeito já estava ali, ele já estava ciente e concordando com a escolha que havia sido feita. Então já estava decidido. Eles ficariam, porque a prefeitura tinha informado que eles apenas ficariam aguardando qual medidas eles tomariam. E o presidente não queria tomar essa decisão sozinho. Por isso ele decidiu essa reunião que aconteceu hoje cedo, por volta de 8h30 da manhã, no qual eles decidiram juntos com os lojistas e os trabalhadores que trabalhavam no Shopping Popular, se eles realmente ficariam no estacionamento ou ficariam no complexo esportivo. Aí eles decidiram que ficariam ali no campo e também na pista de corrida. Eles decidiram porque ficaria mais fácil, eles não querem se deslocar para outro local. Foi falado também da Hora do Porto, outros locais, mas eles falaram que não, eles não querem sair dessa região, eles querem continuar por ali. Por esse tempo, até recomeçar essa reconstrução desse prédio que ainda vai ser maior do que antes. Então eles decidiram que eles vão ficar ali no complexo esportivo Dom Aquino, porque eles não querem sair dessa região. Muito obrigado, Marcelo. Daqui a pouco, todo esse material que o Marcelo antecipou para você vai estar em destaque aqui no SBT Comunidade, porque a reunião acabou há pouco. Esse material está na ilha de edição. São 10h34 e daqui a pouco a gente vai exibir para você as entrevistas. Reforça para a gente, Marcelo, com quem você gravou lá. Você chegou a gravar com o Misael, com lojistas? Então, nós conversamos primeiro com os dois lojistas, que é o Matheus e o Ari. O Matheus, nós fizemos um ao vivo com ele ontem e eu achei interessante a gente poder conversar com ele de novo, porque ele falou que ele nem conseguiu dormir. E ele comentou um pouco sobre isso, ele falou que tem um outro sócio que eles praticamente perderam tudo, eles não tinham nada no caixa, tudo que tinha era dinheiro físico, que eles deixaram lá dentro da loja, porque para eles recomeçariam de novo na segunda-feira. Então nós conversamos com esses dois lojistas que deram detalhes sobre como que eles estão desde ontem, os dois não conseguiram dormir. Depois nós conversamos também com o vice-prefeito de Cuiabá, o José Roberto Stolpa, que comentou sobre esse andar lado a lado que a prefeitura vai fazer junto com os lojistas até o dia 31 de dezembro, quando acaba a gestão. Ele fez questão de frisar isso, que até o final da gestão eles vão estar andando lado a lado com os lojistas, e isso foi muito importante. Depois nós conversamos com o Misael Galvão, que é o presidente do Shopping Popular, que comentou, muito emocionado, falando que esse é um momento de recomeço, que ele fica feliz pela escolha que os lojistas fizeram junto com ele e que eles vão continuar trabalhando até a reconstrução do prédio. Ele falou que não é para agosto, não é para setembro que eles vão para o complexo, é para agora. Quando eles conseguirem as tendas, eles já vão para lá de imediato e as pessoas, os lojistas, já vão poder se deslocar para lá. Aí depois nós falamos também com a esposa do Misael Galvão, a Amália,
se eu não me engano é esse o nome, peço desculpa, porque eu não consegui ainda verificar se é realmente esse o nome. Passei para o Matheus, que é o nosso editor, e não consegui agora recordar o nome dela. Mas é a esposa do Misael, que é o presidente. Ela também muito emocionada, conversou, falou que está se solidarizando com todos, também se sente como uma mãe desses lojistas e vai estar disponível 24 horas por dia, porque ela tem acompanhado junto com o esposo o tempo todo, também não tiveram uma noite de sono, ficaram acordados, estão acompanhando desde a madrugada. Ainda a gente está aguardando o laudo pericial para verificar realmente o que motivou esse incêndio, então eles estão acompanhando, todo mundo acompanhando esse recomeço do Shopping Popular. São esses os entrevistados que nós vamos trazer ao longo do programa. Trindade, volto com você. Muito obrigado, Marcelo. Eu estou com imagem ao vivo lá do Shopping Popular. A Marcela Vasconcelos está por lá, alguns bombeiros no local e o medo, gente. Eu tenho uma sensação aqui, talvez você em casa possa me corrigir ou não, mas a sensação que eu tenho é que a fachada está meio que torta, não está não? Parece que a fachada meio que bambeou para um lado ali, né? O medo é que essa estrutura caia. Por isso que há esse isolamento aí, ó, para que as pessoas não se aproximem. Porque a Marcela vai conversar daqui a pouco com um representante do Corpo de Bombeiros, vamos tirar essa dúvida. A estrutura que está em pé, a sensação que eu tenho é que o segundo andar ali tá meio que bambo, não tá não? Tá meio que de lado, não sei lá qual a palavra certa para usar. Mas tá para cair. Não parece ali que os pilares estão tortos? Meio que para dentro do imóvel? Não sei, né? Uma sensação que eu tenho aqui é observando essa imagem que está sendo ofertada pelo Alisson Belo, nosso repórter cinematográfico. Marcela Vasconcelos, há fumaça por aí? Ainda há algum incêndio, algum foco de calor? Qual que é a situação por aí? Conta pra gente. Oi, Trindade, bom dia. Nossa equipe já está aqui posicionada e agora há pouco o coronel estava comigo, mas houve uma movimentação intensa junto a outros bombeiros, justamente avaliando a situação desta parede, dessa estrutura que você muito bem destacou. E eles estão reunidos, daqui a pouco o coronel conversa conosco ao vivo. Aqui ainda tem bastante fumaça, o cheiro ainda é bastante forte, essa caloria, como os bombeiros chamam, ainda é intensa e essa estrutura, ao que tudo indica, pela movimentação aqui dos bombeiros, preocupa sim, e daqui a pouco a gente conversa ao vivo com o coronel Heitor, que vai trazer as informações atualizadas, a equipe que trabalhou ao longo da madrugada e vai conversar conosco sobre a situação e os riscos aqui que estão sendo avaliados após esse incêndio que acabou destruindo o Shopping Popular, Trindade. Marcela, muito obrigado. São 10 horas e 39 minutos, estamos com imagens aéreas mais uma vez. Que mostra, aí dá para ter a dimensão, né, gente? Aí dá para ter a dimensão do tamanho do estrago, né? Muitos estavam imaginando que parte da estrutura poderia estar preservada, só sobrou a parte administrativa. O resto desabou tudo foi consumido pelo fogo. Essa imagem é impressionante. Pode dividir tela com essa imagem do alto, com a imagem ao vivo que o Alisson Belo está ofertando, porque os bombeiros estão na estrutura lá, que está sendo periciada. Né? Um laudo da perícia técnica será emitido para entender as causas. Aquilo que eu compartilhei com você sobre o que o vigia teria dito, claro que vai ser averiguado. É claro que vai ser analisado, se procede. Às vezes o fogo pode ter passado por um motor com outra origem. A gente vai tentar entender tudo isso. E vai, claro, fazer uma cobertura completa. E daqui a pouco a gente vai trazer uma entrevista. A Marcela está lá aguardando o comandante do Corpo de Bombeiros para mais uma entrevista. Pode voltar para a imagem ao vivo? Porque há uma movimentação e uma viatura do Corpo de Bombeiros. Eu quero entender essa movimentação junto com a Marcela, junto com a nossa audiência. Se essa é uma movimentação para algum combate necessário ali, ou é uma retirada de uma viatura que já foi utilizada para o combate lá no Shopping Popular. A gente vai tentar entender essa movimentação do Corpo de Bombeiros ali. Chegou também uma ambulância do Corpo de Bombeiros, mas é muito forte essa imagem do Shopping Popular, gente, é muito forte essa imagem. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. A Marcela está acompanhando, muitos militares por aí, né, Marcela? Vai entrar agora? De quanto tempo? Estou tentando restabelecer a comunicação com a Marcela Vasconcelos, 10 horas e 41 minutos, uma quantidade significativa de militares por lá.
Ela está conversando com o bombeiro. Não, ok. Então, eu estava atrapalhando aqui a Marcela, que ela está conversando com o bombeiro, que vai conversar com a nossa audiência já para passar mais detalhes. É que eu fiquei curioso com essa quantidade de militares lá. Será que algum foco precisa ser combatido, né? Ou é para esse trabalho de rescaldo, isolamento da área? Mas aquela parede ali, eu tô com muito medo dela, hein, gente? A sensação que eu tenho, talvez seja um suporte apenas, a sensação que eu tenho é que ela tá para cair, aquela parede ali. Por isso esse isolamento, e as pessoas não devem se aproximar. Marcela Vasconcelos apareceu na imagem aí. Marcela, eu vejo uma quantidade significativa de bombeiros aí. Tem uma movimentação para algum tipo de combate? Oi, Trindade. Tem sim uma movimentação intensa. Começou há poucos momentos, chegou uma outra viatura também dos bombeiros e eles estão fazendo uma avaliação. Eles se movimentam bastante aqui nas laterais aqui do local do incêndio e chega mais gente para essa espécie de avaliação que está acontecendo. Eles conversam muito entre eles, alguns chegam ali mais próximos e retornam. Saíram aqui cerca de 12 homens há poucos minutos fazendo esse trabalho de intensa movimentação. O Coronel Heitor vai conversar conosco, ele pediu um tempo, ele está ali acompanhando de perto essa movimentação. Eles tiram foto também, filmam, Trindade, ao que tudo indica, está preocupante essa situação atual aqui da estrutura após o combate às chamas. Eu conversava com ele, ele disse que essa caloria lá dentro ainda é intensa e que vai conversar conosco trazendo detalhes e por isso ainda não conversou ao vivo, porque estão aqui nesse momento reunidos fazendo essa espécie de análise novamente diante da estrutura que, ao que tudo indica, a Trindade está bastante comprometida, mas daqui a pouco a gente volta com o coronel ao vivo, trazendo as informações da atual situação e aqui também muitos empresários sentados, Trindade, acompanhando, conversando, pedindo informações aos bombeiros também, conversando com a nossa equipe. Daqui a pouquinho eu volto com o coronel trazendo essas informações oficiais da situação nesse momento. Mais uma vez ali, ó, Trindade, você pode ver, vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar mais um bombeiro que vem daquela região da lateral ali e faz todo esse trabalho. Eles estão andando aqui de um lado para o outro, todos, ao que tudo indica, analisando esta situação, Trindade. O medo de todos nós é que essa estrutura possa ruir, né? E ela vai ser demolida, né? Mas se ela cair, pode representar um risco às pessoas que passam pelo local, que transitam pelo local. E o calor, segundo o Corpo de Bombeiros, a Marcela acaba de antecipar para você, é um calor intenso dentro do prédio ainda, né? Do que sobrou do prédio do Shopping Popular. Então, a gente está aguardando essa finalização desse monitoramento, dessa análise feita pelo Corpo de Bombeiros. E assim que essa análise for concluída, a gente vai entrar ao vivo. Por isso que eu estou segurando no local, não estou indo para outro assunto, porque assim que essa análise for concluída, o comandante do Corpo de Bombeiros já confirmou que vai conversar com a audiência do SBT Comunidade. Se tiver alguma câmera da CEMOB que possa mostrar o impacto no trânsito, se há algum bloqueio lateral também, além da Carmindo de Campos, essa imagem que a gente está ao vivo para você é da Avenida Carmindo de Campos. E aí tem a prainha, né? A prainha está lá em cima, na verdade, a 15, que pode estar com impacto também em uma das pistas. E aí há um improviso na pista que descia para a região do Compra, do supermercado Compra ali, só um lado tá funcionando, né? O outro lado tá com bloqueio, talvez tenha algum impacto no trânsito. Assim que a gente tiver alguma câmera da CEMOB que possa mostrar esse impacto, a gente compartilha também com a nossa audiência. São 10 horas e 45 minutos. É a cobertura completa do que aconteceu no Shopping Popular, infelizmente. Infelizmente. É muito triste e os empresários seguem ali. Seguem ali porque eles buscam alguma informação, né? Voltar para casa é complicado nessa hora. Você fica parado, fica pensando. Tem comerciante que não tem mais lágrima para chorar. Tem comerciante que não tem mais lágrima para chorar. Essa é a verdade, são 10 horas e 45 minutos, 10 horas e 45 minutos. Meu amigo, não é fácil não, viu? Que situação, ninguém imaginava, né? Ninguém imaginava. A preocupação para você que está chegando agora é com essa parede, aquela porta que parece estar intacta, que está fechada ali, é o que está preocupando, aquela parede que está preocupando o Corpo de Bombeiros, a estrutura que está comprometida e ameaça cair. Segundo os bombeiros, a situação ainda é complicada lá no Shopping Popular, são 10 horas e 46 minutos, não há mais combate, mas há um calor intenso dentro da estrutura.
o que impossibilita o trabalho da perícia técnica que vai descobrir o que causou o acidente. Essa imagem é da câmera da CEMOB fazendo um giro, pode deixar o giro no ar, não tem problema. 10 horas e 46 minutos, o trânsito na região não está preocupado, como você observa nas imagens da CEMOB, Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. Há um bloqueio em uma das pistas, sentido centro de Cuiabá, mas o trânsito está fluindo com tranquilidade. A câmera faz o giro, mostra agora a Avenida Beira-Rio, também com o trânsito tranquilo, graças a Deus, graças a Deus. Não há esse problema no trânsito, mas os horários de pico, você que tiver a oportunidade de evitar esse trecho da nossa capital, agora essa imagem da mostra fumaça, né? Quando a câmera se aproxima desse ponto, ali o bloqueio feito pela equipe da CEMOB, há um registro de fumaça, pode voltar para cá? Porque a Marcela vai conversar com o Misael Galvão, né? A Marcela vai conversar com o Misael Galvão, que está lá acompanhando tudo, e vai conversar com o presidente do Shopping Popular. São 10 horas e 46 minutos, virando agora para 10 horas e 47 minutos. Pode colocar a imagem ao vivo no ar, Marcela Vasconcelos está com o Misael Galvão, presidente do Shopping Popular. Peça para ele antecipar para a gente, Marcela, o que ficou definido nessa reunião de hoje de manhã, por favor. Estou tentando restabelecer a comunicação com a Marcela Vasconcelos. Ela está ao lado do Misael. Presidente do sindicato não, da Associação dos Lojistas do Shopping Popular. Comunicação restabelecida? Marcela, está me ouvindo agora? Oi, Trindade, ouço sim, inclusive peço aí a sua compreensão de todos que nos acompanham, muita movimentação e às vezes oscilando aqui o sinal por conta do trabalho intenso que está acontecendo e o presidente Misael Galvão já está aqui ao meu lado. Essa reunião tão importante aconteceu mais cedo, o SBT acompanhou e ele vai conversar conosco ao vivo. Presidente, bom dia e antes de mais nada, mais uma vez toda a nossa solidariedade do SBT. Como é que foi essa reunião, presidente? Como é que foi a noite primeiro e, é claro, essa reunião tão importante, as definições que a gente já pode compartilhar aqui com a sociedade cuiabana? Bom, primeiro a gente agradece a solidariedade, o apoio que vocês têm nos dado. A reunião de hoje foi uma reunião bem pontual, que eu precisava decidir junto com os associados do local, da sugestão que o prefeito Emanuel Pinheiro sugeriu ontem na reunião, da gente poder estar lá provisoriamente ali no campo de futebol e na pista de atletismo. Então isso foi homologado pelos associados e já informei, já telefonei para o prefeito, ele já deixou, eu preciso entregar oficialmente isso, para que tenha documento. Então ele já marcou para as 15 horas, ele vai receber a diretoria do Shopping Popular e a gente vai entregar em mão para ele, para que possa ser oficializado. E em sequência também tem uma equipe nossa trabalhando juridicamente na Casa Civil, Dr. Paulo, com o secretário-chefe da Casa Civil. Já acabaram de me ligarem agora. Como nós tínhamos um entendimento, um apoio da Associação dos Municípios, o próprio presidente Léo, com o secretário-chefe da Casa Civil, já me ligou agora, nesse momento, já está vindo para cá a equipe de engenharia da para olhar o espaço lá, o local, para que possa ser elaborado os projetos em regime de urgência, para que possa entrar em regime de urgência a questão da infraestrutura lá naquele espaço, para a gente poder alojar os nossos pais de família que trabalham aqui no Shopping Popular, para ter o recomeço ali. Então, agora, são esses encaminhamentos que temos. Temos algumas reuniões já agendadas também para hoje à tarde, por parte do governo federal, por parte do senador Fávaro, por parte do deputado Lúdio Cabral, que já me ligou também de algumas reuniões com o governo federal para dar sequência na questão da fala de ontem do presidente da República, o presidente Lula, falando dos apoios que eles vão trazer do governo federal. Presidente, há uma movimentação intensa de muita solidariedade, né, das entidades
federais, estaduais se movimentando de forma célere para que essas decisões sejam tomadas e que esse recomeço aconteça o mais breve possível. E eu posso destacar, inclusive, o vice-governador Otaviano Pivetta, colocando que está acima de qualquer questão política essa prioridade nesse auxílio. O senhor tem sentido isso também, essa celeridade, essa união para que vocês tenham essa segurança de recomeçar o quanto antes, dos recursos chegarem até vocês de forma mais rápida, presidente? Sim, eu tenho sentido e a prova foi clara ontem, né? Sem lados partidários, todos os partidos sentaram, tanto oposição como situação, sentaram na mesma mesa e todo empenhado em ajudar na solidariedade com o Shopping Popular, porque o Shopping Popular não é só do Misael e nem dos associados, ele é de Cuiabá. Então a gente vê que a bancada federal, todos os deputados federais se dispuseram em colocar emendas, os deputados estaduais também se dispuseram a colocar emenda. O Senado Federal, o senador Jaime Campos esteve aqui ontem, o senador Favro me ligou, o senador Wellington me mandou mensagem, que também vão disponibilizar a emenda. Ontem o próprio presidente da Câmara, o vereador Chico 2000, falou em nome dos 25 vereadores, falou que também estão disponíveis para viabilizar recurso, viabilizar emenda, para que possa ter agilidade, tanto no governo do Estado, quanto no governo municipal, quanto no governo federal, unindo as forças, porque são 600 pais de família desamparados, que ninguém estava preparado para passar por isso, mas que já estão, a partir de hoje, preparados para ressurgir das cinzas. Presidente, nessa reunião que aconteceu mais cedo, a decisão de se manter, né, o DNA de vocês, as raízes aqui nessa região, é uma decisão importante que eu gostaria que o senhor explicasse aqui para quem nos acompanha. E os questionamentos, o que o senhor mais tem escutado, né, desses pais de família, desses empresários, essa angústia. Compartilhe um pouco também dessas histórias que o senhor tem escutado lá e dessa decisão de permanecer aqui na região. Olha, nós temos buscado força em Deus, porque eu tenho os associados como filhos e filhas para mim, e quando o pai escuta a filha, escuta o filho, com certeza você vai escutar muito desabafo. Com certeza você vê aqui tantos pais, tantas mães de família que perderam tudo, e a gente tem se abraçado nesse momento. E a solidariedade da sociedade, do poder público, da imprensa, de modo geral, também tem trazido força para a gente poder reanimar e poder recomeçar. Então, nesse momento, o que me motivou bastante hoje é que hoje eles deram um sinal que estão prontos para recomeçar. Então, hoje eles me deram o sinal que estão prontos para ressurgir das cinzas, mesmo sem nada. Mas o camelô tem uma história, tem uma habilidade no comércio, do nada ele começar. Então é do nada que nós vamos começar e agora com incremento a mais, ressurgir das cinzas. E a região, ficar aqui é muito importante. A gente conversava ontem, o senhor falava para a nossa equipe aqui. É aqui que começou, lá em 95, então essa decisão é definitiva e aqui nessa região vocês vão permanecer. Sim, foi um outro desabafo, um outro pedido que eles me fizeram. Até ontem, para ir na reunião lá no governo do estado, eu reuni com eles aqui, no espaço dos postos, aqui na rua, perguntando para eles qual que seria o encaminhamento, porque eu não vou representar sem ter um encaminhamento. Eles falaram para mim o seguinte: Misael, e eu também concordo, nós não queremos outro lugar que não seja aqui, perto do Shopping Popular, no Complexo Dom Aquino. É o único lugar que nós queremos. Foi aqui que nós ganhamos, foi aqui que nós temos nosso espaço, foi aqui que nós fortalecemos, foi aqui que nós começamos e é aqui que nós vamos recomeçar. Porque eles têm um carinho especial, eles reconstruíram tudo aqui, aqui não tinha nada, então eles construíram tudo, eles têm o carinho especial, tem o apoio da sociedade, a sociedade conhece esse espaço, então eles preferem prefere ficar aonde nós estamos, porque é aqui que eles amam, é aqui que eles querem bem, é aqui que eles querem recomeçar. Então nós vamos recomeçar aqui mesmo.
E mesmo que de forma improvisada, com as bancas, como você disse, não é, presidente, é importante essa definição. E outro ponto que eu quero abordar é esse subsídio, esse auxílio para recomeçar. Porque o senhor disse assim, vai ser através de banca, na simplicidade, mas vamos recomeçar aqui. A questão desse auxílio, do básico para recomeçar, também já tem essa tratativa básica. Para quem perdeu tudo, é importante demais essa informação. Sim, nós já temos o apoio do governo, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal. E agora, quando nós estamos aqui dando entrevista, a nossa equipe jurídica está fazendo os projetos técnicos e jurídicos lá na Casa Civil. E nós temos encontrado também um amparo por parte da Procuradoria do Estado, por parte da Procuradoria do município, por parte do Legislativo Estadual, do Legislativo Municipal. Isso faz o quê? Que as coisas se agilizam muito mais rápido e tenha rapidez para acontecer. Então, eu acredito o seguinte, é um fazendo uma parte, outro fazendo outra e todo mundo unido para concretizar. E nós vamos voltar, que seja com nossos tripés, que seja com as bancas de lona, mas nós vamos voltar e vamos ressurgir e vamos fazer um shopping popular muito mais forte do que era. Presidente, outro assunto importante que a gente precisa destacar aqui é a questão da solidariedade. A gente tem acompanhado muitas vaquinhas acontecendo na rede social, as pessoas em solidariedade. Também é importante para quem vai doar buscar realmente, porque infelizmente também aproveitadores nesse momento, eles existem, a seriedade das vaquinhas. As vaquinhas, elas são bem-vindas, é importante ficar atento para quem está indo essa doação. Esse também é um assunto que eu gostaria que o senhor abordasse com a população. Eu tenho tomado um cuidado e eu acho o seguinte, até porque a sociedade ela é muito solidária e tem criado muitas vaquinhas, muitos grupos em nome do shopping popular. Eu tenho preocupado com os golpes, entendeu? Eu tenho recebido muita denúncia, então por isso nós tomamos uma decisão. Hoje, no período da tarde, vai ser lançado oficial uma campanha de solidariedade ao shopping popular, através da Associação dos Camelôs do shopping popular. Então, para que as pessoas não tenham dúvida, vai estar lá o timbre da associação, vai estar lá o CNPJ da associação, vai estar o nome da associação certinho, para que a gente não veja mais pessoas levando os golpes na questão de querer ajudar e sendo lesado. Perfeito, então vai ser lançado nessa tarde, fica aí a atenção, é muito importante para que a doação chegue a quem precisa, não é, presidente? E outro ponto é que os trabalhos aqui seguiram ao longo da madrugada, o senhor teve já alguma conversa com o coronel? Eu vejo aqui muitos empresários perguntando, mas será que alguma coisa ainda conseguiu ser salva? Será que tem algum ponto isolado? A equipe de bombeiros já passou alguma informação nesse sentido para o senhor, dessa esperança? Sim, nós não estamos interferindo no trabalho do bombeiro e nem da Politec, até porque eles têm que ter liberdade para fazer o trabalho. E assim que for liberado para nós vamos trabalhar com muito cuidado, juntamente com a equipe da prefeitura, que o prefeito já disponibilizou para nós, uma questão de estrutura, e a gente vai trabalhar para ver o que pudesse ser recuperado, a gente vai recuperar e trabalhar para isso. Mas nós estamos dando tempo ao tempo, porque hoje nós não podemos tomar nenhuma decisão enquanto o bombeiro não terminar os trabalhos dele e enquanto a Politec não terminar o trabalho dela. Estimativa do prejuízo ainda não foi contabilizado, não é, presidente? É incalculável, até que se eu quero fazer algum levantamento, quando eu converso com um associado, é lágrimas que caem, aí eu vou ter que pensar nas lágrimas e parar de perguntar os valores, mas é incalculável, é prejuízo muito grande. E por isso que nós estamos falando o seguinte, o recomeço é do zero e o recomeço é das cinzas. Obrigada, presidente, por conversar conosco. Muita força para o senhor, parabéns pela condução. E, Trindade, eu sigo aqui, daqui a pouco eu converso com o coronel Heitor também para mais informações sobre o trabalho que está sendo realizado agora. E só reforçando a informação do presidente Misael, que uma vaquinha oficial vai ser lançada no início da tarde. Então segue aí do estúdio, eu vou me reposicionar e daqui a pouco eu volto com mais informações, Trindade. Muito obrigado, Marcela Vasconcelos. Agradeço ao Misael Galvão, nosso presidente da Associação dos Camelôs do Shopping Popular, pela entrevista ao vivo. Ele que ainda está visivelmente emocionado. O material do Marcelo está quase pronto. O Marcelo que passou boa parte da manhã lá no ginásio Dom Aquino acompanhando essa reunião. E tem imagens da reunião já? Pode encher a tela para a gente com as imagens da reunião, por favor. São 10 horas e 59 minutos. Essas são imagens da reunião que foi realizada lá no ginásio Dom Aquino, ao lado do Shopping Popular, hoje de manhã.
Marcelo Fim acompanhou e vai compartilhar com você todos os detalhes dessa importante reunião. Marcelo. Trindade, voltamos agora então para falar dessa reunião que aconteceu hoje cedo por volta de 8h30 da manhã com cerca de 400 e 500 lojistas, se não mais, porque eu parei de contar em um certo momento, porque não consegui mais de tanta gente. Isso mostra a união deles nesse momento tão difícil que eles estão enfrentando e estão tendo que recomeçar. Nós conversamos com o vice-prefeito de Cuiabá, José Roberto Estopa, que comentou sobre essa questão, sobre andar lado a lado com os lojistas e também com esses trabalhadores. Vamos ouvir um trecho da entrevista que foi concedida pelo vice-prefeito, que estava naquele momento representando o Executivo Municipal. Vamos ouvir um trecho da entrevista. Nós vamos estar apoiando em tudo que nós pudermos. E o primeiro apoio é esse, disponibilizar o Complexo Dom Aquino. Porque a decisão é deles de permanecerem aqui, eu acredito inclusive corretamente, porque aqui está a vida deles. Tem pessoas que trabalham aqui há 30 anos, então nós temos que respeitar isso, tá? Obviamente, tudo vai ter que ser reconstruído. É como se eles estivessem reconstruindo tudo. E nós vamos estar do lado, nós estamos aqui para isso, nós estamos aqui para ajudar na demolição, nós estamos aqui para ajudar na estruturação, nós estamos aqui para fazer todo o possível. É um ponto muito importante andar lado a lado do Executivo Municipal e também já estão recebendo ajuda do Executivo Estadual, isso também é fundamental. Mas um cuidado, como o Israel falou, que também merece ser ressaltado aqui, que é o presidente do Shopping Popular, é sobre alguns PIX, algumas campanhas de PIX que estão sendo realizadas e não estão sendo realizadas por quem é do Shopping Popular. Pelo contrário, estão sendo usadas por quem está tentando tirar dinheiro das pessoas. Então só fica aqui esse cuidado, realmente as pessoas ajudem aos órgãos oficiais e também aos políticos que estão pedindo e colocando números disponíveis, mas não confie em qualquer número e também qualquer campanha que está sendo realizada. Nós também ouvimos, e essa é muito emocionante, o depoimento da esposa do Misael Galvão, que é a Adélia Galvão, e peço desculpa pelo erro anterior, chamei ela de Amália, mas é a Adélia Galvão. E muito emocionada, ela falou como se sente, como eu disse anteriormente, como mãe desses lojistas. Vamos ouvir também agora um trecho dessa entrevista dela, que realmente foi muito emocionante. A gente tem que se unir à força, eles dando força para nós e nós dando força para eles. É um momento difícil, mas é um momento de união, um momento de força. É muito importante, como ela disse, realmente o pessoal está junto. E a gente pôde ver ao longo da manhã esse pessoal unido, junto, andando lado a lado, um apoiando o outro. E realmente as pessoas ainda estavam emocionadas. A gente conseguiu ver algumas pessoas chorando. Ela mesma, em diversos momentos, abraçava as pessoas chorando, recebia muito abraço das pessoas que também estavam chorando e emocionadas. Porque, afinal de contas, em certos momentos, recomeços são muito difíceis, como esse recomeço que eles estão tendo que fazer agora. E é importante eles estarem juntos. Nós também entrevistamos um dos lojistas, nós entrevistamos dois nesse primeiro momento, que foi o Ari Andrade, que é um empresário que está ali há cerca de 23 anos já no Shopping Popular e muito emocionado ao lado da esposa, que não conseguiu falar com a gente porque ela se emocionava muito. Vamos ouvir o que disse o Ari Andrade. Agora pela manhã a gente tivemos uma reunião junto com nossos associados, colaboradores, funcionários, onde a gente decidimos recomeçar. E vamos recomeçar. A Prefeitura de Cuiabá cedeu o campo de esporte do ginásio Dom Aquino. É o que nós temos para nós recomeçar. Muita da gente não tem um grampeador para vender, mas vai recomeçar. Deus vai preparar. Deus não deixa ninguém desamparado, né? Essa tragédia que aconteceu na nossa vida, tudo foi permissão de Deus. E estamos animados, porque vamos ficar todos mundo juntos no mesmo lugar, não vamos separar, não vamos deixar ninguém se perder. E muito em breve, se Deus quiser, vamos começar a reconstrução do Shopping Popular. Então, Trindade, eu volto com você. Daqui a pouco nós trazemos a outra entrevista do outro lojista. Marcelo, muito obrigado pelas informações. O Marcelo que tem dedicado parte do dia a essa cobertura. Eu sei que tem mais uma entrevista para o Marcelo expor a nossa audiência, mas eu vou pedir para substituir o Marcelo pela Marcela, que está com o comandante do Corpo de Bombeiros. Eu não vou deixar o comandante esperando. Marcela, pode tocar a entrevista por aí.
Agora a gente segue aqui, Trindade, com o Coronel Heitor, que mais uma vez, gentilmente, vai conversar com a nossa audiência e explicar um pouco. Lembra que eu falava da movimentação intensa e ele vai esclarecer a situação, inclusive dando uma explicação bastante didática que você que está em casa vai conseguir visualizar. Coronel, bom dia. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho, a gente que acompanha aqui a dedicação. E, visivelmente, o Trindade abriu o jornal preocupado com a estrutura e a gente já vê uma diferença. E o senhor explicava da caloria, qual é a situação atual do prédio e essa sensação que vai desabar. É provável que isso aconteça, Coronel? É difícil a gente dizer se ela vai desabar, ou se as partes que ainda estão de pé vão desabar ou não. Mas o que a gente consegue perceber com muita clareza é que as vigas horizontais que sustentam a laje, ainda sustentam, dentro delas tem tem liga metálica, tem material metálico, né? Esse material metálico, com a incidência de caloria, a tendência dele é se dilatar. Como ele não tem para onde se dilatar, ele enverga, né? Então a gente consegue perceber, né, em forma curva as vigas horizontais que sustentam a laje. Do lado de lá, onde a gente ainda não consegue enxergar, as vigas metálicas são aparentes, elas também deflexionaram, estão completamente expostas, né, e tortas. Isso significa que a gente não tem segurança para entrar para fazer o rescaldo embaixo dessas regiões que ainda tem a laje ainda sobreposta, né? Nem nós e nem a equipe da Politec. Então, a gente continua aguardando o maquinário da prefeitura, né, que segundo eles estão em deslocamento aqui para chegar aqui, para a gente começar a derrubar as paredes que a gente consegue derrubar. E se a gente não conseguir derrubar, a outra estratégia que a gente tem é a depender do braço, o alcance do maquinário, a gente aqui da rua mesmo fazer tirar o entulho dali de baixo para a gente poder ir fazendo o rescaldo. E a gente vai trabalhando devagar durante os próximos dias para a gente finalizar o serviço. E essa atuação que o senhor destacou deve acontecer ainda hoje, nas próximas horas? Tem uma questão do tempo, o senhor sempre reforça que a caloria lá é muito intensa ainda. Como é que está esse planejamento de execução, Coronel? Assim que chegar o maquinário, a gente começa os trabalhos. Se forem realmente os dois maquinários, uma escavadeira e uma retroescavadeira, nós entendemos que no dia de hoje a gente já consegue, nessas duas partes, né, tanto aqui quanto o vizinho do Centro de Acolhimento dos Idosos, a gente já consegue finalizar, né, mas a tendência é que diminui. Quanto mais tempo passa e vai esfriando, a estrutura que sobrou, ela se estabilize, né? Então eu, sinceramente, acho que a chance, né, de realmente desabar já não é tão grande, mas o que a gente consegue perceber é alguns pedaços de laje, pedaços de concreto caindo, né, vez ou outra. De qualquer forma, gera um risco para nós. Então a gente vai continuar trabalhando nos próximos dias, né, até que a gente tenha total, absoluta certeza de ter extinto qualquer tipo de foco de incêndio e a gente poder liberar para poder a prefeitura fazer o projeto deles, né, atuar da forma que eles pretendam fazer. E essa, como a gente pode ver aqui, Coronel, essa parte aqui já bastante destruída e ali existe aquela preservada. Começariam os trabalhos por aqui, o senhor destacou que lá na lateral onde a gente não tem acesso, tudo retorcido, começaria por onde esse trabalho? Exatamente nos dois pontos que nós ainda temos lajes sobrepostas. Então, um ponto é aqui, o outro ponto é pela prainha, ao lado lá do centro de acolhimento, né, de idosos. Quando a pessoa vem pelo lado do Atacadão, ela consegue perceber ainda a parede dupla, né, os dois pisos ainda em pé. Na verdade, aquilo lá é muito perigoso para nós. A gente não sabe, né, se for cair, se ela vai cair para dentro ou para fora. A gente precisa do maquinário com segurança para a gente empurrar isso para dentro da edificação e aí, a partir do momento que a gente não tenha mais nenhuma estrutura sobreposta à equipe, a gente possa entrar. A equipe do senhor trabalhou durante toda a noite, Coronel? Sim, a gente teve toda a equipe toda a noite. Claro, a gente já reduziu as viaturas porque agora a gente já não tem mais grandes focos de incêndio, né? Mas a gente continua aqui para fazer a prevenção local, para manter isolamento junto com a Polícia Militar, para poder atuar em caso de reignições e também porque quando o maquinário chegar a gente vai estar fazendo rescaldo, né? Então a gente está aqui com as viaturas de incêndio, está com a nossa ambulância também para prevenção, a gente continua os trabalhos. Ontem, quando nós conversamos à noite, o senhor disse que uma parte foi preservada, onde estaria ali a agência bancária, a administração, a sua equipe. O senhor já teve acesso a esse espaço que foi preservado das chamas? Sim, nós entramos lá ontem, esse prédio com a parede amarela aqui ao fundo, que ficou em pé. Nós entramos com o pessoal da Politec lá ontem. Realmente muita fuligem, muita sujeira, né? Mas a gente vê até os aparelhos eletrônicos preservados lá, alguns computadores, ar-condicionado, tudo que a gente conseguiu entrar foi preservado. Agora a parede com rachaduras bastante extensas, né? Largas, né? Rachaduras que a gente consegue colocar os dedos dentro da rachadura. Então é mais um ponto também que eu entendo que o pessoal da Defesa Civil Municipal, com a engenharia, vai ter que avaliar se vai poder ainda utilizar essa edificação ou não. Mas ontem a gente acabou se arriscando um pouco para a gente poder tirar os equipamentos que estavam lá de dentro em apoio à Politec, que vai fazer o laudo pericial.
E nós acompanhamos também muitos empresários perguntando para o senhor aqui, pedindo as informações, se havia chance de ter alguma coisa preservada, alguma banca. O senhor que já esteve lá, existe essa possibilidade ou não, coronel? Não, infelizmente não. Ontem, como ainda tinha muita fumaça, e uma das partes aqui, uma região ainda tinha a estrutura metálica que cobria o Shopping Popular, né, o telhado de metal tinha caído por cima e a gente não conseguia visualizar, a gente ainda tinha esperança de talvez achar ainda alguma coisa lá. Mas hoje, com menos fumaça, a gente conseguiu entrar em alguns pontos lá e a gente consegue visualizar que, infelizmente, é um monte de entulho em cinzas, né? A gente não consegue identificar o que é banca, o que não é, né? Produto, nada disso. Apenas algumas poucas estruturas metálicas, por exemplo, alguma cadeira que a estrutura base dela era metálica, que você consegue identificar que era uma cadeira ali, né? O que sobrou de uma cadeira, mas realmente, infelizmente, né? Produto, as mercadorias, infelizmente, não sobrou nada. De forma geral, não é, coronel? Outra informação que o senhor compartilhou aqui com o SBT Notícias ontem à noite é que um vigia informou que o início das chamas seria no motor dessa porta automática que existia aqui no Shopping Popular. Essa informação, ela foi confirmada? Ele prestou essa informação, inclusive, às autoridades, coronel? Sim, o vigia, né, o rapaz que trabalhou de madrugada, né, que viu as chamas, ele falou isso para a nossa equipe de madrugada, eu estava aqui de madrugada. Quando a equipe da Politec chegou, ele confirmou essa versão para a Politec, mas de qualquer forma, eu acho que é pertinente nós aguardarmos o laudo oficial, né, o laudo pericial da Politec. Agora a versão dele, eu vi ele falar isso, ele falou isso para mim, falou isso para a Politec, e foi essa a versão que ele deu. Então, só para finalizar, para quem está nos acompanhando, e a gente tem recebido muita solidariedade aqui da nossa audiência, os maquinários, eles devem chegar ao longo do dia para a evolução do trabalho para a equipe do Corpo de Bombeiros. É isso, coronel? Exatamente. Na verdade, nesse momento, eles estão em deslocamento, né? A questão é que o maquinário ele vem em cima de uma prancha, né? A prancha estava na região central, o maquinário lá no Cochipó, né? E a gente acionou eles a partir do momento que a gente conseguiu extinguir as últimas chamas, que foi ainda hoje de manhã, né? E aí eles começaram com esse deslocamento. Nesse momento, eles estão se deslocando para cá para a gente começar, né, essa fase final. Obrigada, coronel. E mais uma vez, parabenize a toda a sua equipe pelo trabalho brilhante, célere. Trindade, o coronel atualizou aqui que esse maquinário está em deslocamento e o nosso jornal segue ao vivo, então a nossa equipe fica aqui aguardando. A qualquer momento esse maquinário deve chegar para os trabalhos começarem e é claro que a gente vai compartilhando em tempo real aqui toda a movimentação, todo o trabalho incansável do Corpo de Bombeiros e da Politec aqui no Shopping Popular. Então, a qualquer momento é só você mencionar que eu sigo por aqui, Trindade, acompanhando tudo. Muito obrigado, Marcela Vasconcelos, 11 horas e 13 minutos. Eu vou agora com o Marcelo Fim, porque ele vai concluir as informações que conseguiu ao longo da manhã. Tem mais uma entrevista que você fez com um empresário por lá, né, Marcelo? É isso mesmo, e essa entrevista foi com o Matheus Fuim, que é um jovem de 22 anos que estava empreendendo junto com outro parceiro dele e infelizmente perdeu cerca de mais de 150 mil reais em produtos, conforme o relato que ele deu pra gente durante a entrevista. Nós fizemos um ao vivo com ele ontem, ele comentando sobre como foi para ele ter ido lá na madrugada ainda, quando ainda estava tudo acontecendo, aquele fogo ainda estava consumindo boa parte. E, infelizmente ele perdeu tudo, mas está muito entusiasmado na questão de recomeçar, sabe? Todos estão. E ele demonstrou um pouco disso na entrevista. Vamos ouvir o que ele disse. Então, a gente tinha acabado de investir na loja, a gente tinha acabado de comprar as peças novas para a loja, alguns maquinários, a gente tinha trocado a estrutura antiga da loja por uma estrutura nova, bancada, tudo mais. Então, assim, a maioria do nosso dinheiro tinha sido investido ali, né? E a gente estava vivendo conforme a gente ia vendendo, comprando mais recursos para a gente crescer a loja, né? Estava numa transição de vender informática para vender o ramo de celular, então, assim, o nosso dinheiro estava tudo sendo investido ali. E como ele falou, ele tinha acabado de preparar toda a loja, né, para receber os clientes e poder realmente fazer um bom serviço. E a gente lamenta muito por isso que aconteceu e realmente estamos nessa linha de solidariedade, nós queremos poder ajudar, por isso temos informado e temos realmente falado quais são as ações que estão sendo adotadas pelo Executivo Municipal, Estadual e também pelo Legislativo, que também tem se feito presente e acompanhado esse passo a passo desses lojistas e trabalhadores que eram do Shopping Popular. E agora a gente espera que realmente esse recomeço seja ainda melhor, que o Shopping Popular consiga se reconstruir com rapidez e que as pessoas consigam trabalhar ali no Complexo Esportivo Dom Aquino e consigam vender ainda mais do que elas estavam vendendo antes.